E aí, meus amigos, tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Eu sou o Otto, sou o proprietário desse canal e hoje eu tô aqui para trocar uma ideia sobre esse carinha aqui. Esse aqui é o capacete da marca BF, modelo B-Trail. Eu tô usando esse capacete aqui há mais ou menos um ano, eu uso ele diariamente, né, para todas as minhas correrias do dia a dia e também já fiz algumas pequenas viagens com ele. Na verdade, uma viagem mais longa, né, e uma outra ali mais curtinha. Então, a minha ideia com esse vídeo não é fazer uma análise técnica. Eu não quero passar especificações técnicas sobre o capacete, porque esse aí é um conteúdo que a gente já encontra facilmente aí em outros vídeos. Então, o que eu quero mesmo é um review uma análise assim de opinião pessoal a respeito do capacete, né? Depois de ter escolhido esse capacete como capacete para uso pessoal, para uso diário, né, por alguns motivos, e já depois de ter utilizado ele, como eu falei, por quase um ano aí, diariamente, então eu já tenho uma boa noção dos pontos positivos, dos pontos negativos, e já consigo fazer uma comparação aí das minhas primeiras impressões do capacete, né, quando eu recebi ele aí há um ano atrás, e o que eu acho dele hoje, né, depois de um ano. Para começar falando sobre esse capacete, né, eu queria explicar o porquê que eu escolhi esse capacete, né? O que eu estava buscando quando eu encontrei esse modelo e escolhi ele, né, e comprei ele. Para começar, eu quero explicar o porquê é que eu estava buscando um capacete como esse e o que é que me fez escolher esse capacete, né, em relação aí a vários outros que a gente encontra no mercado. Eu estava procurando um capacete que, em primeiro lugar, tivesse esse visual, esse estilo adventure, né? Que mistura aí o on-road com o off-road, né? Acho que fica bem evidente isso. A gente tem aqui um capacete que traz alguns aspectos dos capacetes tradicionais fechados, né, on-road, e também alguns aspectos dos capacetes off-road, aqueles capacetes para trilha, para motocross, né? Porque a gente tem aqui a pala, um campo de visão mais amplo, né? Porque no caso desses capacetes, geralmente eles não têm viseira, eles são feitos para utilizar com aqueles goggles, né? Os óculos de proteção. Mas também temos uma queixeira mais alongada. E, enfim, algumas pessoas acham isso um pouquinho errado, assim. Eu já vi algumas pessoas rindo de mim por escolher um capacete pelo design, pelo modelo. Mas, particularmente, eu acho que isso não existe nenhum problema nisso, né? Em primeiro lugar, o capacete ele precisa ser bom, ele precisa de proteger, ele tem que ser funcional nesse sentido. Feito isso, se a gente estiver falando de um bom capacete que protege, que é funcional, o design, o modelo, a cor, enfim, fica a seu critério, né? Porque, naturalmente, a gente sempre escolhe essas coisas aí de acordo com o nosso gosto, né? A gente escolhe uma moto, né, com um visual que se alinhe com o nosso gosto, a gente escolhe uma roupa, enfim, e a gente vai escolher o capacete da mesma maneira. Então, se você tem uma moto custom, por exemplo, uma Harley, enfim, ou uma Royal Enfield, talvez esse tipo de capacete não faça sentido, não combine com o estilo da sua moto. E, como eu falei, o capacete ele tem que ser bom, ele tem que ser funcional. Invista o seu dinheiro num bom equipamento de segurança. E eu também queria um capacete que tivesse pala, né, que tivesse a viseira, naturalmente, mas com esse campo de visão mais amplo, né, e a queixeira mais alongada. Eu também buscava um capacete que tivesse óculos solar interno. Eu uso óculos de grau, né, não consigo pilotar sem o óculos de grau. Eu não gosto de usar óculos solar com grau. Também não gosto de ficar carregando muitos óculos, né, tipo mais de um óculos de grau, um óculos solar, até porque a gente sabe que no dia a dia ficar carregando muita coisa às vezes não é muito prático, fica difícil de parar para trocar e tal. Então eu queria um capacete que tivesse essa óculos solar interno para se tornar mais prático, mais funcional, né? Eu tenho a viseira cristal para usar tanto de dia quanto de noite, e aí, né, no período do dia ali, caso eu sentisse a necessidade, seria simples ali, né? É só acionar o óculos solar interno e aí utilizar, escureceu, recolhe, tá aí, pronto para uso também. E depois disso eu queria um capacete que tivesse um bom preparo para intercomunicadores, né? O meu está instalado aqui, é um modelinho bem simples da Egeas, esse aqui é o V6 Pro+, V6 Pro Plus, sei lá. Então é um equipamento aí que eu não consigo mais não utilizar no meu dia a dia, né? Então eu precisava de um capacete que tivesse um bom preparo para intercomunicadores. Mas enfim, agora que está explicado, né, o porquê que eu queria um capacete desse estilo, desse modelo, eu vou passar aí para começar a falar aí um pouco mais sobre o capacete. O primeiro ponto que eu queria destacar a respeito desse capacete é justamente sobre a parte da construção dele, né? Que foi
É uma coisa que me surpreendeu bastante logo que o capacete chegou, depois que eu comprei, né? Ele é um capacete muito bonito, muito bem acertado, muito bem construído, né? Ele passa realmente a sensação de ser um capacete mais premium, né? Olhando assim, o grafismo dele é muito bonito, muito bem feito, né? A pintura do capacete aqui. Todas as partes do capacete, como por exemplo a pala, a viseira, essa parte aqui da frente da ventilação, tudo muito bem acertado também. A gente não encontra nenhuma ponta solta no capacete, né? Tudo certo, tanto externamente quanto internamente, né? A parte do forro também é muito bonita. O capacete como um todo ele passa uma sensação de ser bem premium, né? O forro é muito bonito, bem construído, tudo muito bem encaixado, muito bem costurado e passa uma sensação de ser um forro confortável, né? Como eu falei, eu já estou usando esse capacete aí há mais ou menos um ano. Já fiz uma viagem relativamente longa com ele, eu fiquei basicamente aí 12 horas em cima da moto, então 12 horas com o capacete na cabeça. Até hoje não senti que o forro cedeu, que ele diminuiu. E isso é muito bom, na verdade, né? Porque quando a gente investe nosso dinheiro, a gente não quer que o que a gente comprou pareça ser uma porcaria, né? Então, como eu falei, esse capacete aqui passa a sensação de ser um produto bem premium, né? Ele parece ser um capacete que vai durar bastante, né, justamente por ele ser muito bem construído, muito bem acertado. Todas as peças móveis aqui, né, tanto a pala quanto a viseira, muito bem fixadas também. Essa parte aqui da abertura frontal da ventilação funciona muito bem, é bem firme, né, não fica vibrando, não fica abrindo. A parte da ventilação aqui do topo da cabeça também tem um sistema de abertura super tranquilo, super firme, né? E inclusive a pala e a viseira ficam muito bem fixadas mesmo, né? Então às vezes é até um pouco difícil de abrir e fechar, né? Principalmente quando está com uma mão só, né? Isso pode incomodar um pouco em alguns momentos, mas eu prefiro que seja assim, né? Mais firme, do que uma coisa um pouco mais solta, assim, mais frágil, né? Há um bom tempo atrás eu já utilizei um outro capacete da BF também, né? Mais ou menos desse estilo, acho que seria talvez o irmão mais velho do B-Trail, que é o 13 Sports. O 13 Sports ele era um capacete que me agradava bastante na época, né? Foi o primeiro capacete que eu tive desse estilo, assim, mais off-road, né? Enfim. E eu já gostava muito do 13 Sports porque ele tinha uma mescla muito legal, assim, quando se fala de unir esses dois mundos, do off-road e do on-road, né? Então você tinha um capacete muito legal, assim, você via que ele trazia esses atributos do off-road, né? A pala, a viseira mais alongada, a queixeira mais alongada e tal, mas ainda assim era um capacete que dava a entender que era feito para uso urbano, diário, né? Não tinha aquele visual tão agressivo off-road, né, de capacetes para motocross. E esse é um ponto positivo que eu encontro nesse capacete também, né? Ele traz todos os atributos, assim, o melhor desses dois mundos, mas ele não fica muito tendencioso para nenhum dos lados. Ele misturou muito bem, né, os dois visuais. No 3 Sports, uma coisa que me incomodava bastante era justamente a fragilidade, né, na construção. A pala e a viseira contavam com um sistema de fixação e de abertura ali muito simples. Com um pouco tempo de uso ele já começava a gastar, né? A viseira ela não fixava mais direito, basicamente, então você abria a viseira e ela caía ali enquanto você estava andando, né? Ela vibrava, a pala também vibrava, ela tinha 2 pontos de fixação só nas laterais e não no topo, então com o tempo ela gastava e a pala ficava meio solta aqui, né? Então, nesse capacete, todos esses problemas foram resolvidos. No quesito de construção, é um capacete sensacional. Me surpreendeu bastante há um ano atrás, quando eu comprei, né? E até hoje aí ainda é um ponto bem forte, bem positivo desse capacete. E mesmo usando ele diariamente, ele não apresentou nenhum tipo de problema nem defeito aí com relação à construção dele. Falando agora sobre a queixeira, né, um dos pontos que eu mais gosto nesse tipo de capacete é o fato dele ter a queixeira mais longa, né, o que ajuda bastante no sistema de ventilação e arrefecimento do capacete, né? Você não sente aquela sensação de sufoco em dias muito quentes. E em dias mais frios ou dias de chuva ajuda bastante a resolver o problema do embaçamento da viseira, né? Eu digo que ajuda a resolver, assim, mas não resolve totalmente, porque em relação a esse tipo de coisa a gente sabe que não tem muito milagre, né? Mas é um ponto positivo, né? Ele se torna um capacete assim muito mais arejado para se usar no dia a dia, né? Principalmente no verão. Falando sobre a pala agora do capacete, essa aqui era uma grande preocupação minha, porque eu cheguei a experimentar outros modelos desse tipo de capacete, né? E eu achei todos eles com a pala muito mole, muito frágil, e isso me preocupava bastante porque
em altas velocidades ela poderia ficar vibrando, né? Acabar também causando algum tipo de arrasto, que a gente sabe que é normal em capacetes com pala, né? Em altas velocidades. No caso do B-Trail, a pala para mim foi também o outro ponto sensacional. Ela é uma pala bem firme, ela é mais rígida, ela não é molenga assim, é muito bem fixada. Ela é fixada nas duas laterais do capacete, aqui juntamente com a viseira, e também aqui na parte de cima do capacete, né? Ela conta aqui com 2 parafusos de fixação, então ela fica bem firme, ela não fica bamba, não fica, né, frouxa. Ela é uma pala que conta com design, né? Ela tem 2 aberturas bem grandes aqui no topo, então isso aqui ajuda bastante a canalizar o ar, né? Quando a gente está rodando em maiores velocidades, e isso aqui reduz drasticamente o arrasto que a pala causa, né, por causa do vento, enfim, né, quando a gente está em altas velocidades. Sendo bem sincero, com relação a esse problema do arrasto, que foi uma coisa que muitas pessoas me alertaram quando eu estava procurando esse capacete, o arrasto existe, né, eu não posso dizer que não existe, mas não é uma coisa que me incomoda. No dia a dia, eu simplesmente não percebo em momento algum, né. Dentro da cidade, rodando dentro do limite de velocidade das vias aqui, é basicamente zero, né? Na estrada, dependendo da força do vento, né, e da posição que a cabeça está quando você recebe uma rajada, né, ou algum tipo de deslocamento de ar de um caminhão, de um carro maior, você sente, mas é muito pouco, assim, é um arrasto muito pequeno em comparação a outros capacetes. Então, nesse ponto aí a pala me surpreendeu bastante, né? Para mim não é um problema. Talvez para outras pessoas, né, principalmente para quem já tem uma experiência boa com capacetes muito melhores do que esse, né, capacetes mais caros, enfim, isso vai ser um problema, mas como eu falei, para mim é uma coisa assim que não incomoda quase nada, né? Eu rodo aqui todos os dias na 101, a 100 por hora, 110 por hora e simplesmente o arrasto não me incomoda. Sem falar que ela ajuda muito a proteger do sol. Hoje mesmo, quando eu estava rodando de manhã cedo, a pala estava me protegendo os meus olhos do sol bem mais do que a viseira solar, né? E também ajuda na chuva, né? Principalmente quando a gente está parado, né? Quando a gente para a moto no semáforo, enfim, ou está estacionando, ter a pala assim ajuda bastante a poder levantar a viseira e não ficar caindo chuva diretamente nos olhos ali, né? Então a pala, ela ajuda bastante. Fala aí, galera. Tava editando o vídeo aqui e percebi que eu esqueci de fazer um comentário relacionado à pala do capacete, né? Que é em relação ao barulho. Muitas pessoas comentam sobre o barulho e reclamam do barulho, né? Mas a verdade é que assim, por ser um capacete com pala, ele naturalmente vai gerar muito mais ruído, muito mais barulho em contato com o vento, né? Porque querendo ou não, por melhor que seja o capacete, vai ser um obstáculo a mais na frente do vento quando a gente está em maiores velocidades. E aí isso deixa o capacete muito menos aerodinâmico, né? E gera muito mais ruído também do que um capacete tradicional fechado. Então isso acaba não sendo bem um defeito do capacete e sim uma característica do modelo, né? Porque mesmo que a gente pegue capacetes muito mais caros, enfim, como por exemplo, sei lá, um outro capacete da LS2, enfim, ele vai gerar ruído muito mais em comparação a um capacete convencional. Beleza? Então é isso aí, adicionado comentário. Vamos voltar pro vídeo. Falando agora sobre a viseira, é uma outra coisa que eu gosto muito nesses modelos de capacete, porque ela é uma viseira mais ampla, então ela nos oferece um campo de visão muito maior. Para quem roda na cidade, no dia a dia, aí, com trânsito mais pesado, com corredor, enfim, isso é muito bom porque nos permite, né, ter uma visão periférica bem maior, bem mais ampla, e aí tudo aquilo que a gente não consegue perceber com os retrovisores, a gente sempre consegue com uma olhadinha rápida para os lados, né? Isso é uma coisa que me ajuda bastante, é um recurso assim que eu uso muito. Pro dia a dia, isso aqui é só benefício, né? Pelo fato dela também ser um pouco mais, ficar um pouco mais distante do rosto, também ajuda a embaçar menos, né? Não 100%, como eu falei, é um tipo de coisa que não tem muito milagre, né? Essa viseira, ela não vem com o preparo para pin lock, mas ela tem um encaixe para uma película anti-fog da própria BF. Eu tive uma experiência um pouco negativa com essa película, né? Eu comprei a película, instalei no capacete e ela simplesmente não funcionou direito. Eu notei que o material da película é uma borracha assim, um pouco mais viscosa do que a viseira mesmo, começou a pegar muita sujeira e ela já começou a ficar muito fosca, começou a me prejudicar muito.
eu acabei tirando fora, né? E, inclusive ela até marcou, ela tem uma borda de silicone assim que seria para vedar, né? Ela marcou toda a minha viseira aqui, eu não consegui tirar direito isso daí, também não quis raspar para não danificar a viseira. Então fica um ponto aí para quem acha assim essencial ter o Pinlock. Talvez esse não seja a melhor opção por não ter o preparo já nativo, vamos colocar assim, do capacete para o Pinlock, né? O que poderia ter, a gente sabe que o Pinlock é extremamente funcional, né? Não custaria a BF ter colocado aqui os 2 encaixes para o Pinlock. Falando agora sobre a ventilação desse capacete, né? Foi uma outra coisa que me surpreendeu bastante, porque os outros capacetes que eu tinha, eu nunca consegui sentir direito o fluxo de ar, né, do sistema de arrefecimento do capacete, mas esse aqui tem um fluxo de ar bem presente, né, rodando com o capacete, principalmente com essa parte frontal aberta aqui, a gente consegue sentir com muita facilidade, né, a ventilação entrando no capacete. Então isso aqui foi um outro ponto muito positivo, né, que no verão ali, para quem roda bastante assim no verão, ajuda a reduzir muito, como eu falei, aquela sensação de sufoco, né, dentro do capacete, né, ventila bem. Em dias mais frios ou dias de chuva, ajuda a desembaçar muito bem, né? A gente sente que o capacete ele tem um fluxo de ar bem acertado, então na mesma medida em que ventila o rosto, ele também joga ali o ar para a viseira, né? E aí assim, ao mesmo tempo em que ele embaça com a respiração, ele logo em seguida já desembaça por conta do fluxo de ar. Agora falando sobre o óculos solar do capacete, né? Ele tem um sistema de acionamento na lateral aqui, consegue acionar o óculos solar e recolher, fácil de ser acionado e recolhido ali com uma mão só, né? Ele é um óculos solar que fica bem firme, tanto quando está guardado, né? Mas quando também está baixado ali, ele não fica vibrando, não fica, né, fazendo barulho, trepidando nem nada. Ele é bem firme e funciona muito bem. Não tive problema com o mecanismo. Ele continua funcionando perfeitamente da mesma maneira que funcionava quando eu recebi o capacete. Sobre a qualidade do óculos solar. Obviamente que a gente não pode comparar, né, essa viseira solar aqui do capacete com um óculos solar de marca, né, enfim, ou com uma lente polarizada e tal. Então, para quem está acostumado a rodar com um óculos de qualidade, como eu falei, com lente polarizada, vai sentir uma diferença. Mas, né, só o fato da gente ter a possibilidade aqui de baixar essa viseira solar aqui quando necessário, já torna o capacete muito mais prático, né? Eu particularmente gosto bastante da qualidade dessa viseira solar, nunca vi nenhum problema. Ela tem uma tonalidade mais amarelada e ela não é uma viseira muito escura, o que para mim é muito bom, porque não causa aquele efeito de blackout, principalmente quando a gente sai de um ambiente que tem uma incidência solar muito forte para um ambiente interno, um estacionamento de shopping, por exemplo, ou passa por baixo de um viaduto. Quando a gente tem uma viseira muito escura, que escurece demais, esse efeito blackout ele pode aí causar algum tipo de acidente, porque, né, você literalmente perde a visão. Pelo fato de ser mais amarelada também, se torna bem confortável, né? Não é aquela coisa assim que cansa os olhos. Eu acho bem tranquilo de ser usado. E eu particularmente não costumo sofrer com aqueles efeitos assim de quando o sol bate de lado, assim, né, na lateral da viseira solar, também de ofuscar muito, né? Eu gostei da qualidade da viseira justamente por não ter esses problemas. E aí, por último aqui, né, o último ponto, assim, positivo do capacete é o fato dele ter o preparo para o intercomunicador. Como eu falei, eu acho que é um acessório hoje indispensável para todos os motociclistas, né? Traz muitos benefícios ter o intercomunicador e eu particularmente hoje não consigo mais rodar sem ele, né? Principalmente porque eu geralmente rodo com a minha esposa na garupa, então com o intercomunicador a gente consegue não só se comunicar, né, mas conversar mesmo. E ela contribui bastante aí para a pilotagem, me ajuda muito a cuidar o trânsito, né? Então a gente vai utilizando muito. E eu queria um capacete que fosse bem acertado também para esse tipo de coisa. Então ele conta com os rebaixos na lateral do casco, né, na parte de dentro do forro, fácil de instalar os alto-falantes, fácil de instalar o microfone também, e aqui na lateral foi bem simples também de instalar o suporte para a central do intercomunicador, né? O forro é muito fácil de se retirar para instalar, né, o intercomunicador. Todos os cabos ali tem uns vincos assim dentro do forro ali para se acomodar os cabos direitinho. Você consegue passar eles por dentro do casco e depois para o lado de fora para ligar na central, né? E fácil de recolocar o forro também, o que é um outro ponto positivo aí, principalmente para quem gosta de manter o forro bem limpo, que nem eu,
né? Então, outros capacetes que eu tive aí também eram um problema. Sempre que eu tirava o forro, lavava, na hora de recolocar era um problema. Nunca conseguia recolocar direitinho ali, eles sempre ficavam meio frouxos, escapando. Então esse aqui não tive problema com isso também, funciona muito bem. Como eu falei, na minha opinião, hoje em dia é indispensável, né, o uso do intercomunicador, por todos os benefícios que ele traz. Então, comprar um capacete que não tenha preparo para o intercomunicador é uma coisa que não faz muito sentido para mim. Nesse caso aqui, funciona muito bem também, bem preparado para se usar o intercomunicador. E agora passando aí para alguns pontinhos negativos que eu encontrei, né, nesse capacete, não são muitos, mas ele tem sim alguns pontinhos negativos. O primeiro ponto negativo que eu encontrei é justamente sobre esse sistema de fixação da viseira e da pala, né? Ele é fixado a viseira é fixada por 2 parafusos nas laterais juntamente com a pala. Então, para retirar a viseira, para fazer limpeza ou manutenção, acaba não sendo uma coisa muito prática, né? Você vai ter que ter uma chave, Fenda ou Phillips, e você vai precisar parar, tirar o capacete, desparafusar, retirar a viseira para fazer uma limpeza, uma manutenção ou para trocar a viseira e depois recolocar, né? Você tem que pegar também o aperto certo aqui dos parafusos, porque se você apertar de menos, a viseira vai ficar solta, e se você apertar demais, ela vai ficar muito dura na hora de abrir e fechar, né? Então pode também danificar o próprio acrílico da viseira, né? Acho que não é um sistema muito prático, né? Eles poderiam ter criado um sistema assim mais fácil e mais rápido de se tirar e colocar, né, para fazer as manutenções. Segundo ponto negativo do capacete, justamente como eu falei, né, a respeito da ventilação, ele tem um excelente fluxo de ar, mas na mesma medida em que a gente sente, né, o ar entrando, a gente também sente que entra bastante poeira e bastante água, principalmente em dias de chuva mais forte, né? Isso pode ser um ponto negativo aí com relação à limpeza, né? Então, se você roda em áreas que tem muita terra, né? As vias não são asfaltadas, então isso pode ser um problema, vai passar bastante sujeira. E em dias de chuva, eu sinto bastante assim respingos de água passando, né, para a parte de dentro. O que pode ser um problema, né, para quem usa o intercomunicador, pode acabar molhando e danificando o microfone que fica na frente. Eu também tenho aqui dentro do capacete fixado um microfone para câmera, né, para GoPro. Então ele pode acabar também danificando o microfone da câmera ou oxidando ali qualquer componente metálico da parte interna do capacete. E aí, por último, o último ponto negativo desse capacete, no meu ponto de vista, é o peso, né? O peso e o tamanho. Ele é um capacete que tem um peso um pouquinho maior do que a grande maioria dos capacetes tradicionais fechados, on-road, né? Ele é mais pesadinho, sim. Num primeiro momento, isso a gente estranha um pouco, né? E incomoda um pouco, mas depois com o tempo acostuma, né? Logo que eu comprei o capacete, me incomodava um pouco. Hoje eu simplesmente nem noto mais, né? Já acostumei. Com relação ao tamanho, né? Ele é maior, sim, é natural, né? Ele tem uma pala bem grande, ele tem a queixeira mais alongada, então pode ser um pouco mais difícil de armazenar esse capacete, né? Inclusive, era uma das minhas dificuldades, né? Foi uma das minhas dificuldades encontrar um baú que comportasse não só o meu capacete, mas o da minha esposa junto, né? Para poder guardar os dois juntos. Então, se você não gosta de carregar o capacete por aí e gosta de guardar ele dentro de um baú, é importante você se atentar a essa questão das dimensões dele e ver se ele vai caber certinho para você, né? Então, para mim hoje não é mais um problema, como eu falei, eu já encontrei um bom baú, um baú grande aí, inclusive tem um vídeo dele no canal, se você tiver interesse é só procurar aí. Eu consigo guardar tranquilamente o meu B-Trail da BF. Espero que eu tenha conseguido passar, né, a minha opinião a respeito desse capacete depois de 1 ano usando ele, né? A minha conclusão a respeito dele é de que é um bom capacete, principalmente para o preço, né? Ele acaba tendo um bom custo-benefício. Ele oferece aí todos os atributos que um bom capacete misto, assim, né? Que junta assim, esses elementos do on-road e do off-road precisa ter. Ele é muito bem construído, né? Um capacete bem robusto, bem acertado. Ele protege bem. E ele traz esses elementos, né, como por exemplo a pala, a viseira mais alongada, queixeira mais alongada, óculos solar interno e o preparo para o intercomunicador, muito bem funcionais, também muito bem acertados. É um capacete que, no meu ponto de vista, tem os pontinhos negativos, mas os pontos positivos dele superam e muito assim, esses pontos negativos. Então, vale muito a pena. Fiquei muito satisfeito com a minha compra e
né, compraria novamente. Eu já encontrei alguns vídeos de alguns usuários que não gostaram ou não tiveram uma boa experiência com esse produto. No meu ponto de vista, eu acho que talvez não seja porque o capacete é ruim, e sim porque eles não fizeram uma boa escolha, né, em relação ao modelo. Eu acho que esse aí talvez seja um dos maiores desafios, né, alinhar as expectativas e entender se o produto que a gente está comprando, ele tem como proposta atender as necessidades reais que a gente tem. Eu queria um capacete que tivesse esse visual, eu queria um capacete com pala, enfim, né, com todos esses atributos aqui, e o B-Trail me atendeu muito bem, né, acho que tá muito bem acertado, resolveu vários problemas que o 3 Sports tinha antes dele. Eu com certeza recomendo, beleza? Então, se você curtiu esse vídeo aí, eu vou te convidar a fazer essas coisas aí, né, que todo mundo aqui no YouTube pede, é deixar um comentário, curtir, seguir o canal, enfim. Valeu, falou!